Me chamo Ricardo de Lima Mesquita Machado da Fonseca. Eu sou natural de Brasília. Nasci em Brasília, mas a minha família vem do estado do Espírito Santo e do estado do Rio de Janeiro. Meus pais se mudaram para Brasília no início, como uma cota da família, aqueles que foram escolhidos para irem para o projeto de criação da nova capital. Que funções que tinha a sua família para ser chamado para vir aqui a Brasília? Bom, a minha família é uma família antiga, que está participando da construção do Brasil desde o Império, quando o Brasil ainda estava conjunto com Portugal. Então eu tenho familiares que são políticos, militares, né? Figuras que participaram nessa saga. Uhum. E eles vieram, eram políticos, eram... Basicamente o brasileiro ele tem uma história que é o fazendeiro, né? O dono de propriedade rural, né? Que é a grande parte da minha família, são produtores rurais, mas também profissionais liberais, médicos, engenheiros, que constituem mas sempre com esse background com a relação com a fazenda, a produção rural. O Brasil era rural até pouco tempo atrás. Uhum. Continua a ser, não propriamente rural, mas é muito... Na época do meu avô, que eu conheci, do meu bisavô, não existia supermercado. Então as pessoas criavam as suas comidas, né? Tinham a sua fazenda para trazer para a sua casa. Então eu vivi isso muito. Conheci algumas fazendas, inclusive fazendas completamente sustentáveis, como na tese de hoje, né? Que não tinha luz elétrica, mas eram movidas a moinho, a água, fabricava-se de tudo dentro dessas fazendas. Isso chegou a conhecer o senhor aqui, nesta zona? Não, no Espírito Santo. No Espírito Santo. O senhor nasceu aqui já? Nasci em Brasília. Pode nos partilhar conosco um bocadinho alguma das suas memórias da infância? Porque, claro, hoje Brasília, como capital, é uma cidade de porte médio no Brasil, para nós europeus, grande. Não, de porte grande no Brasil. Brasília hoje é a terceira maior cidade. 3 milhões de habitantes. É grande. Para nós seria grande na Europa. Pode nos contar um bocadinho como é que viveu aquilo, as memórias que tem? Sim, eu nasci no único hospital que tinha de Brasília, que é um hospital distrital, hoje chama Hospital Distrital de Brasília. E na minha época, quando eu nasci, a Brasília não estava totalmente construída, o que a gente chama hoje de plano piloto, que é a parte desenhada pelo Lúcio Costa, né, e projetada pelo Oscar Niemeyer. Então eu nasci na ponta da asa sul, numa superquadra chamada 114 Sul. Então ali nessa superquadra tinha um conceito que o Lúcio Costa criou, onde você teria dentro dessa área de vivenda, educação, saúde, esporte e lazer, e algum comércio. Então as áreas de Brasília, de moradia no plano piloto, não existem escritórios comerciais e trabalho. Brasília é bem distribuída. Então eu nasci na 114 e estudei na 114 até a 4ª série primária. Então eu saía da minha casa a pé, com a minha sacolinha de escola e ia para diretamente à escola. Lembra-se também dos construtores de Brasília, viviam em uma cidade muito próxima do que hoje é o Planalto, certo? Tem uma memória desses trabalhadores? Sim, claro, porque não tinha muitas atrações. Então a gente passeava no fim de semana. Uma das atrações chamava-se Cidade Livre, que era essa cidade onde todos esses trabalhadores comerciavam e alguns moravam também. Então a Cidade Livre era um polo de compras, né? Porque chegava gente de tudo quanto é lugar, trazendo coisas, né? Lembra-se de como era? Era um contraste em relação à organização de... Totalmente provisória. Casas de madeira, ruas estreitas, sem saneamento, né? Sem água.
era tudo provisório. Essa cidade livre era uma cidade provisória. Então, a coisa era um choque, porque em volta dessa área construída de Brasília, chamada Plano Piloto, ainda tinha um cerrado com lobo-guará, com bichos do cerrado que vinham para dentro da área urbanizada, vamos dizer assim. Então, era um choque total. Então, assim, sair da quadra e ir à cidade livre era uma viagem pelo cerrado. E pode-nos falar um bocadinho mais da sua, quando já vai evoluindo na sua formação pessoal, em que sentido? Bom, durante a minha juventude, a minha infância, eu saía daqui nas férias de Brasília e ia para o Espírito Santo, para as fazendas e casas dos meus avós e bisavós. Então, até os meus 18 anos de idade, eu só conheci o núcleo familiar. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu tive permissão dos meus pais de viajar sozinho. E aí comecei a conhecer o entorno de Brasília. Foi quando eu comecei, isso foi na década de 80. Como era o que hoje é o Distrito Federal e suponho que o que é o Estado de Goiás? Como era na altura e como é hoje? Há um grande contraste? Assim, Brasília chegou aqui na década de 60 e não tinha tinha só duas grandes vilas aqui na região. Então a atividade aqui era pecuária e extrativismo. Então o Cerrado estava totalmente intacto. A savana brasileira, chamada Cerrado, estava totalmente intacta. Não tinha. E a cultura que tinha era uma cultura de relação muito, sim, tênue, porque era um gado que pastava na floresta nativa e que não havia nenhuma atividade, por exemplo, de desmatamento, né? Era tudo muito intacto. Então, quanto mais eu andava para longe de Brasília, mais selvagem ficava. E mais sertanejo, essa palavra sertanejo, né? Mais sertanejo ficava. Então, o que eu conheci, que eram as práticas dos meus bisavós, lá do século XIX, ainda estavam sendo praticadas aqui. Então, Brasília chegou no século XX, mas o entorno estava no século XIX ainda, ou no século XVIII, em alguns lugares. Em termos de acesso à energia, em termos de comunicações, seria outro mundo? Outro mundo. Não tinha energia, não tinha comunicação, não tinha estradas asfaltadas, muitas regiões ainda eram acessíveis só a cavalo ou a pé. Eu cheguei a conhecer algumas áreas em que você só ia a cavalo, né? Ou a pé, se tivesse algum obstáculo muito... Por exemplo, na década de 90, até na época da criação da Reserva da Biosfera, eu fui a um quilombo que tem lá no norte de Goiás, chamado Quilombo Calunga. Eu tive que entrar no quilombo a pé, porque não tinha estrada, e nem luz, nem água, nem nada. Isso é recente, aliás, relativamente recente. Recente. E o senhor está a descrever um panorama que é de anteontem, há pouco tempo. Pouco tempo, 60 anos atrás. Vamos a pegar aí e falar um bocadinho do seu percurso pessoal, profissional. Estuda aqui na Universidade de Brasília. Pode nos explicar um bocadinho como é a sua orientação e qual vai ser a sua ocupação profissional e que o vai levar depois também a ter esta relação de conhecimento estreito com a criação da reserva, com a criação primeiro do Ministério de Meio Ambiente? Bom, isso é uma reflexão que eu sempre faço. Então, em determinado momento, eu achei que eu era de Brasília mesmo, eu era uma novidade. E eu achava que eu não tinha muita ligação com esse passado da minha família lá para trás. Então, eu achava que eu tinha que ousar, eu achava que eu tinha que inovar. E mais do que isso, eu achava que eu tinha que conhecer. Então, eu, primeiramente, fiz vestibular, né, a aplicação para o curso de medicina, porque meu avô era médico, então minha mãe queria que eu fosse médico. Mas aí eu não passei. Aí comecei a cursar História. E aí, cursando História, eu descobri um mundo que eu não tinha acesso antes. E nesse momento eu cheguei assim, bom, eu preciso aprender a pesquisar, eu preciso aprender
a buscar um conhecimento. E daí a minha opção de cursar biblioteconomia. Aí eu fiz o outro vestibular para a Universidade Federal de Brasília e entrei para o curso de biblioteconomia. Termina o curso e vai se orientar profissionalmente? Nem terminei o curso, Nem chegou a terminar. na verdade, porque me foi feita uma proposta para ir tocar um projeto de uma comunidade rural no norte de Goiás, na cidade de Alto Paraíso, e faltava 6 meses para me apresentar o meu projeto de graduação e eu acabei me perdendo pelo sertão, nunca mais voltei. A fechar aquela tarefa, vamos dizer. Então eu não fui graduado, tá? Vamos dizer assim. Em que consistia aquele projeto? O projeto era um projeto de uma turma que estava vindo da Índia, que eram discípulos de um mestre espiritual indiano, chamado, na época, Rajneesh. Então o Rajneesh morreu lá na Índia e uns discípulos brasileiros resolveram vir ao Brasil e fundar uma comunidade dele aqui no Brasil. E aí eu conheci essa turma aqui em Brasília. Brasília dada isso, porque tem gente do mundo inteiro. E eles me chamaram, porque eu era de Brasília e conhecia a região, essa coisa toda, para procurar terra para comprar. Então eu participei da compra dessa terra e participei da implantação das primeiras estruturas dessa fazenda, lá em Alto Paraíso. E daí, essa conexão. Por que isso? Porque eu já tinha vindo de um processo de acompanhar o surgimento do conceito de ecologia. Não existia ecologia. Estamos a falar mais ou menos em que anos? Nos anos 90. Já entrados nos 90. Não, entrada dos 90. Então não existia o curso de ecologia na UNB. E aí aqui em Brasília, um governador chamado José Aparecido de Oliveira deu para um grupo de pesquisadores, filósofos, uma área aqui de Brasília para criar-se a Universidade da Paz. E essa universidade ela tinha como princípio o holismo. Então foi ali que eu tomei conhecimento dessa nascente ciência chamada ecologia, né? O estudo das relações do homem com a natureza, o equilíbrio, essa coisa toda. E aí foi uma coisa paralela que eu tive até como estudante, porque eu fazia o curso formal na UNB, mas também estava na Universidade da Paz fazendo curso de holismo. E lá eu conheci, vamos dizer assim, essa perspectiva, né, de uma abordagem melhor das relações do ser humano com a natureza. Aqui ainda, digamos que nessa altura ainda poderíamos dizer que havia um equilíbrio relativo. Aqui na zona do que se chama o Cerrado, não é? O Cerrado, total. Porque o Cerrado ele é muito difícil, é uma savana. Então a vida autóctone não acontecia aqui em cima, nessa parte da chapada, desse altiplano que é o Planalto Central. Os indígenas dessa nossa região, eles viviam abaixo, porque é muito frio. Então também os solos são muito pobres, pouca caça. Então esse lugar onde Brasília foi instalada não tinha muita vida humana. E era um lugar de transhumância, de passagem. Então aqui tinham os corredores de caminhamento dessas civilizações que nos precederam aqui, os ocidentais. Então Brasília foi instalada justamente no entroncamento do continente sul-americano, que é o Planalto Central. Quem vinha do norte, indo para o sul, tinha que passar por aqui. Quem vinha do oeste para o leste, também tinha que passar por aqui. Então o Planalto Central é um maciço geográfico que define as rotas de transhumância dos povos anteriores. E essa ecologia que já promove esse governador, estamos a falar de um governador do Distrito Federal. Brasil conta com segmento, uma área específica para meio ambiente no seu governo federal desde... A criação da divisão de meio ambiente foi vamos dizer assim, uma condição imposta
de fora, para que o Brasil pudesse participar dos nascentes grupos de discussão, né, que foram criados a partir dos movimentos ambientais europeus. Então, a contrapartida para que o Brasil pudesse sediar a Rio 92 foi a criação do Ministério do Meio Ambiente. Lembra-se em que ano mais ou menos começou a se falar e se... 89, 88, 89 mais ou menos, que começaram as preliminares para Rio 92 e aí foi criado o Ministério do Meio Ambiente. Né? Pode nos falar um bocadinho de Rio 92? Sim. Bom, em Rio 92 eu participei nos bastidores porque eu fazia parte de um grupo chamado Fórum Global da Juventude, que era uma iniciativa inclusive das Nações Unidas, que era articular a juventude para levar a Rio 92 as suas reivindicações. E o Ministério do Meio Ambiente, recém-criado, o ministro era o Coutinho Jorge, ele designou um andar do Ministério, que estava ainda vazio, para que a gente instalasse a sede dessa ONG, chamada Fórum Global da Juventude. Então ali a gente fazia reuniões e conversava com todos esses líderes de cada estado, que foram aparecendo e surgindo para que apresentasse na plenária das Nações Unidas uma proposta da juventude brasileira para as questões do futuro. Que futuro eu quero, que futuro eu tenho, e essas perspectivas. Então o nascimento do Ministério do Meio Ambiente foi em função do, vamos dizer assim... Daquele condicionalismo. Um pacto global, vamos dizer assim, de pensar as relações da nossa civilização ocidental melhor, né? Então uma figura muito importante nessa época, que era o José Lutzenberg, que chegou a ser também ministro, era um dos pensadores, né? Por exemplo, dessa época, né? Então ele estava ali falando, olha, temos que repensar o uso dos recursos naturais, temos que pensar o desperdício, temos que pensar como resolver essas questões para poder o próximo século avançar em harmonia com o meio ambiente. Lembra-se quais foram as linhas gerais daquela proposta da juventude brasileira? Sim, as linhas gerais era a educação, basicamente, educação de qualidade, moradia, tá? E trabalho. Então, portanto, estamos a falar também de desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Vamos a continuar um bocadinho por aí, porque o senhor vem de uma família vamos dizer, de agroprodutores, né? No Espírito Santo e no Rio, portanto, está familiarizado com esse mundo. Nasce num espaço de, vamos dizer assim, de nova colonização, de assentamento de uma comunidade grande no meio do Cerrado. Não sei se ainda o Cerrado estava a ser, ou seja, estava a regredir por causa por exemplo, do desmatamento. Quando é que começa mais ou menos essa problemática? A problemática do desmatamento começa com a chamada Revolução Verde. Tá? A Revolução Verde é uma proposta de intervenção muito profunda. Então eu presenciei a atividade agropecuária de baixíssimo impacto. Então não tinha trator, não tinha motosserra, era machado, enxada, no máximo um arado puxado a boi, uma coisa desse tipo, né? Então, com a chegada dessa perspectiva, na década de 70, o Brasil era um grande importador, problemas seríssimos de balança comercial. Então a Revolução Verde veio a reboque para resolver um problema interno, econômico, social. E teve um impacto especificamente nisto que algumas pessoas falam. Inicialmente não tanto o cerrado daqui dessa região, mas sim os cerrados de São Paulo, Minas Gerais, que eram cerrados diferentes desse cerrado aqui de cima. Esse cerrado antigo aqui do Planalto Central, ele só foi tocado pela Revolução Verde quando Brasília chegou, vamos dizer assim. Então, mas muito de leve. Então eu peguei áreas onde os fazendeiros, eles criavam um gado
de origem europeia, que é o Bos taurus, né? É muito pequenininho, porque ele, durante séculos ele foi vivendo nessa natureza com pouco nutriente, ele foi diminuindo de tamanho, né? Que ele chamava o gado curraleiro, né? Então eu conheci essa turma e presenciei a chegada dos tratores que começaram a fazer o desmatamento em larga escala. Eu vi muitas vezes, muitas áreas, não só ao lado de Brasília, mas depois, mais na frente, ao norte, a coisa foi indo e áreas maravilhosas foram convertidas para esse modelo de agricultura de alta intervenção, né, para supostamente resolver o problema, né, e já com a minha idade, né, vi também a decadência desse modelo, né. Diria que neste momento, mais ou menos, não sei que relação tinha com essa área do meio ambiente, acabava de ser criado o Ministério, o senhor pululava a volta nessa instituição, estamos a falar, vamos a ver, mais ou menos na primeira metade dos anos 90, quando aqui em Brasília a primeira proteção, reserva, com vários parques à volta da cidade, é da segunda metade, mais ou menos? Não, dos anos 60. O Juscelino Kubitschek, ele foi assessorado por gente muito competente. Um dessas pessoas chamava-se, me fugiu o nome dele aqui, mas eu vou lembrar, e foi na época de criação de Brasília que foi criado, principalmente, o Parque Nacional do Xingu, tá? O Parque Nacional do Tocantins, que é o parque que estava lá em cima, na Chapada dos Veadeiros, mas ele também foi reduzido. E essa ideia de preservação já vinha dentro do estamento brasileiro desde Pedro II. Pedro II era um naturalista. Tá? É acreditado a Pedro II a recuperação daquelas matas em volta do Rio de Janeiro. Por exemplo, que aquilo ali tudo era plantação de café. Então foi Pedro II que patrocinou um agrônomo que reflorestou todas aquelas matas em volta do Rio de Janeiro. Então, assim, o povo brasileiro, ele tem uma ligação muito forte com o meio ambiente, porque o povo indígena, né, o povo sertanejo, né, o povo caiçara, o ribeirinho, é uma miscigenação, né, de europeus com índios. Então a ligação com a natureza sempre foi grande, muito grande, e o respeito também. Então, por exemplo, na fazenda do meu bisavô tinha a mata, que ninguém podia derrubar. Por que tinha aquela mata? Porque é lá que ele caçava, meu bisavô. Era lá que ele tirava madeira para fazer casa. É lá que ele tirava a madeira para fazer cela, curral. Então aquela floresta, inclusive, está lá até hoje. Tá? Então sempre teve essa cultura dentro de um respeito, essa lógica, né? E esse conhecimento, é um conhecimento, né? Isso é um conhecimento ancestral, né? Então Brasília, quando chega aqui, ela vem com esse ímpeto modernista, a máquina, o carro, a potência, e passando por cima desse conhecimento, né? Então, por exemplo, o José Aparecido, que é o cara que iniciou esse debate aqui como governador, que trouxe a ideia de reserva de biosfera para trazer à tona essa cultura que conserva, usa e conserva, né? Foi um cara do meio filosófico, cultural. Ele não era um político de carreira, né? Ele não era um administrador público de carreira. Então esse surgimento desses parques de Brasília, ele vem dentro dessa cultura que sempre esteve, né? Eu conheci um senhor chamado Paulo Nogueira Neto, que foi o secretário de Meio Ambiente, da Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República. Ele foi durante 30 anos o consultor dos governos militares. E foi ele que realmente criou a maioria das unidades de conservação do Brasil. Estamos a falar de um período muito anterior. 60 até a década de 80. Esse cara, Paulo Nogueira Neto, foi o cara responsável pela criação de 90% das unidades de conservação no Brasil. E a equipe dele, a turma dele. Ele não estava sozinho. Tá? Ele tinha, vamos dizer assim,
uma turma, mas ele era o secretário. Então ele que assinava, ele que propunha, ele que fazia o diálogo. E eu tive contato com ele durante uma década, com o Dr. Paulo Nogueira Neto. Então, assim, tem várias etapas, várias fases. Então tem Pedro II, aí tem a turma da década de 60, que é a turma do Juscelino, do Kubitschek, né, vamos dizer assim, o pessoal da Semana de Arte Moderna, né, que é os modernistas, que também tinham uma preocupação com o meio ambiente, né, e agora temos o senhor e todos aqueles que estavam à volta na fase já da criação ou seja, de um ressurgimento, de uma revitalização da consciência ecológica e da criação das reservas, que tem várias fases na reserva, nomeadamente do Cerrado, né? Podem-nos pintar um bocadinho qual era a situação, por exemplo, em finais do século passado, em finais dos anos 90, quando já a reserva do Cerrado já atinge, vai iniciar com um tamanho muito grande. Essa década de 90 do Brasil, a década de 80 e 90 do Brasil, é uma década de muito crescimento. Então essa agenda era uma agenda que ninguém queria. Os políticos não queriam, os empresários não queriam. Então era uma agenda que estava mais para o pessoal da cultura, mais os filósofos, os historiadores, os pesquisadores, que estavam inseridos nessa perspectiva de vamos preservar alguma coisa, porque a onda está chegando aqui já no Cerrado. Um dos grandes incentivadores aqui da nossa região, um pesquisador chamado Paulo Bertrand, que é um professor da Universidade de Anápolis, nascido em Anápolis também, mas economista, mas também pesquisador de história, ele fazia uma figura de linguagem muito interessante. Ele falava, olha, o que é o sertanejo? O sertanejo que estava aqui antes de chegar a Brasília. Houve uma onda civilizatória que bateu no continente em 1500, e essa onda, ela avançou pelo continente até os 1800. Quando chegou no centro do Brasil, essa onda recuou. Aí ele falava assim, sabe lá na praia, quando a onda vai e essa onda volta e fica aquelas bolinhas com arco-íris dentro? A civilização sertaneja é essa bolinha com arco-íris dentro, porque ali ficou o melhor desse encontro. Um encontro de duas coisas, uma coisa que veio de fora e uma coisa que já estava aqui. Então o Paulo Bertrand tinha essa imagem, é aquela bolinha que ficou. E a civilização sertaneja, ela não tinha nada a ver com Brasília. Ela nem sabia o que era. Né? Estava tudo preservado, totalmente preservado. Então a destruição, né, e o mau uso veio com Brasília. E Goiânia, porque Goiânia foi na década de 30, então o sul Goiás, aquela coisa toda ali, foi sendo transformada, e Brasília na década de 60. Lembra-se um bocadinho de como foi o processo de criação da reserva da biosfera do Cerrado? Acompanhou? Acompanhei bem, eu conheci a proposta lá dentro da Cidade da Paz, que era uma das propostas do Zé Aparecido, e lá eu conheci o Paulo Tim. O Paulo Tim era o secretário de Meio Ambiente. E na época, o Zé Aparecido estava discutindo a questão do tombamento de Brasília, né, junto às Nações Unidas, com um órgão de cultura, que é a Unesco. E o Zé Aparecido, revirando e vendo e acontecendo essa coisa toda, ele tomou conhecimento dessa figura, né, chamada reservas de biosfera. E aí ele falou, pô, isso aqui cabe aqui também. E aí ele falou, olha, para vocês aqui, que essa turma chamada ambientalista, vamos dizer assim, naquela época, falou, oba, então vamos também fazer pressão aqui para a gente criar uma reserva de biosfera. Então o Zé Aparecido deu todo esse apoio. Naquela época, o governador de Brasília, ele era nominado, não havia eleições, então ele era um governador nomeado pelo presidente da República, então ele tinha poderes
bem irrestritos. E aí ele foi criando essas instâncias e ele fez o decreto e foi criada a primeira reserva de biosfera do Distrito Federal, tá? Que foi a primeira. Vai ser abrangida por toda... Aí depois foi criada a do Goiás, que aí eu tive uma participação mais intensa ainda. Essa, a de Brasília eu acompanhei, as reuniões, essa coisa toda, mas a de Goiás eu tive participação ativa. E depois a do Tocantins, que eu participei muito pouco, mas que veio depois. Podemos falar dessa participação mais intensa, já na segunda fase será a inícios do 2000? 90. Nos 90 aí. 96 começou, 96. Bom, então, como eu tinha participado aqui de Brasília, eu conheci o consultor, que era o Jean-François Timers. E o Jean-François costumava ir muito para o interior para conhecer essa coisa toda, e a gente falou, pô, vamos lá em Alto Paraíso, que é a cidade core onde aconteceu toda essa articulação. E o Jean-François falou, pô, vamos fazer a conexão da reserva do Cerrado de Brasília com a de Goiás. E ele conseguiu um recurso e fez um primeiro paper. E levou ele, pessoalmente, para Goiás. Esse paper ficou lá em Goiânia, engavetado lá, talvez uns 2 governos goianos. Foi quando eu, já lá na região, fui convidado a coordenar um projeto do Fundo Mundial para a Natureza, o WWF. Esse projeto tinha como meta principal a criação da reserva da biosfera do Cerrado. Então ele tinha metas secundárias na área de ecoturismo, conservação, educação ambiental e agricultura sustentável. Então, 4 frentes, sendo que a parte conservacionista estava na mão do WWF. Eu assumi o projeto, falando rapidamente aqui, tinha um recurso bastante significativo esse projeto, e então eu automaticamente, como a meta principal era a criação da reserva da biosfera, comecei a fazer contatos em Goiânia para ver como é que estava a situação, e foi quando um parceiro do WWF, chamado Marcelo de Oliveira Safad, que também já tinha feito alguns projetos com o WWF, assumiu a Secretaria Executiva da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás. E aí eu falei, Marcelo, estamos juntos. Vamos desengavetar esse projeto, nós temos um recurso aqui do WWF, vamos fazer todos os estudos. E aí, o Estado de Goiás, na pessoa do secretário de Meio Ambiente, junto com o Marcelo, que era o secretário executivo, encampou. E aí, o primeiro passo foi criar a APA do Pouso Alto, que foi a grande unidade de conservação estadual que deu o suporte para garantir a conservação daquele território, e aí sim a candidatura do Estado de Goiás ao título de reserva da biosfera ficasse, vamos dizer assim, consistente. Tá? Então, eu, do WWF, com recursos, com apoio das universidades, com técnicos, essa coisa toda, articulando isso, o Marcelo Safad, dentro do governo do Estado de Goiás, articulando politicamente, e a gente conseguiu fazer a candidatura florescer, né? E tivemos sucesso, né? Porque na época o secretário administrativo do WWF Brasil, chamava-se Leonardo Lacerda, ele tinha acabado de vir do WWF Itália. Então ele tinha feito as reservas de biosfera lá, algumas participações lá na Itália, e ele conhecia bastante o pessoal da Unesco lá na França. Eu até trouxe depois aqui um e-mail que ele me manda, falando que a reserva da biosfera vai ser decretada dentro de 2 semanas. Né? E aí foi isso que aconteceu. Como é que se elabora esse projeto? Porque estamos a falar, mencionou universidades, pessoas da administração, lidar com questões políticas, etc. Como é que se faz? Vão também ao terreno para a delimitação da área
tal, estudan as comunidades, porque o señor falou das comunidades quilombolas, creavitas, comunidades nativas, indígenas, das comunidades ditas tradicionais, que son os previos á chegada do poderío de Brasília. Como é que se faz esse mapeamento e que desafios se encontra e resistências, claro, ou receios? A gente naquela época estava tudo muito bem, a reserva já estava reservada, o cerrado já estava ali, as culturas ainda estavam vibrantes naquela época. Então a gente falava assim, poxa, o que a gente precisa é mostrar isso. Né? Então a gente desenhou uma estratégia de mostrar isso através de estudos. Então foram feitos estudos em cada área, exigida pelo protocolo de Sevilha, que é o protocolo básico da Reserva da Biosfera, né? E a gente criou até um jargão, que era o seguinte, o atraso é o atalho. Por quê? Porque a gente ia nas comunidades falar que eles poderiam se beneficiar dessa situação de preservação, onde eles se encontravam, para o ecoturismo, para o turismo cênico, o turismo cultural, que era uma atividade econômica que eles não conheciam. Então, a gente chegou com essa ideia de uma nova atividade econômica vinculada ao turismo, mas que estaria usando os rudimentos e a base do que eles praticavam. A agricultura deles, a comida deles, né, a leitura, né, do meio ambiente que eles tinham, as ervas medicinais, né, as festas tradicionais e todo esse universo, né? Uma transformação de modelo de desenvolvimento que traga também desenvolvimento humano e respeito. Sim. Sim. A mim me coube conversar com esses 25 municípios. Então, eu junto com uma equipe que foi elaborada, a gente ia em cada município, junto com a equipe do estado de Goiás, e fizemos um plano para cada município aproveitar a reserva da biosfera. Existe esse plano. Como é que foi recebido? Maravilhosamente bem, todo mundo aplaudiu. Não teve nenhum impedimento, nem político, nem econômico, ninguém. Todo mundo aplaudiu, assim. O que significou para você, se acha para o país, o reconhecimento do selo de reserva da biosfera do Cerrado? Olha, para mim, por eu fazer parte de uma família que eu fui educado me dizendo, olha, você precisa contribuir para a sua sociedade. Então, você tem que contribuir. Você é um ser social e você, inclusive, dê mais para a sociedade do que para você. Eu fui educado assim. Então, para mim, é uma bênção eu poder ter participado disso. Então, eu acho que fiz a minha parte. Então, para mim, é uma grande honra ter participado disso e as pessoas que me colocaram e me apoiaram, eu sou imensamente grato. Agora, para o país, eu acredito que ainda não há uma consciência total do que significa isso. Tá? Nós ainda estamos numa, vamos dizer assim, numa perspectiva muito desenvolvimentista. Então, assim, isso aí é uma coisa que não dá para vender na bolsa de valores, né? Ainda. Então, o sonho é que os produtos da reserva de biosfera possam entrar no circuito, ter valor adicionado, né, de conservação de cultura, conservação de meio ambiente, né? Mas isso não aconteceu ainda. Então, assim, para o Estado, eu acho que o Estado ainda não tem, vamos dizer assim, a consciência dessa riqueza que é um título reconhecido, né, de uma reserva de biosfera, que é uma área que preserva cultura, preserva meio ambiente, né, que preserva o ser humano. Né? Vamos dizer, o ser humano não que ele deva ser preservado no seu estado bruto, natural, mas que respeita
a condição humana, que está em constante desenvolvimento, né? Dignidade e condições também de vida no meio onde habita. Completamente. Virados 24, quase quarto de século, desde a criação da reserva e depois a ampliação para a área do Tocantins e outros estados, qual é a situação do Cerrado hoje? Estava a falar desta noção desenvolvimentista, né? Hoje assistimos também a produção agrícola é altamente lucrativa, não é? Olha, o momento é de transição. O modelo da Revolução Verde faliu. Ele beneficiou apenas 20% dos proprietários rurais e grandes. Então, 80% dos proprietários, que são pequenos, micro e médios, não se beneficiaram da Revolução Verde. Pelo contrário, eles se beneficiaram só do impacto disso. Os solos se esgotaram, então se intoxicaram. Então hoje, uma turma que vem pensando na agricultura no Brasil, ligada ao cara que trouxe a Revolução Verde no Brasil, principalmente o Alisson Paulinelli, que foi o ministro da Agricultura que trouxe a Revolução Verde, que fundou a Embrapa, ele próprio, antes de morrer, decretou o fim da Revolução Verde no Brasil e o início da agricultura tropical. Então hoje nós estamos vivendo uma transição. A agricultura no Cerrado continua devastando, porque tem um modelo incompatível, então ele necessita constantemente de áreas novas, porque ele é de baixa produtividade. Então ele está sendo questionado por um modelo de agricultura que já está pronto, que chama-se agricultura tropical, que tem várias vertentes, mas basicamente é a agricultura que olha para o meio, olha para os recursos e pensa como tirar proveito disso aqui. E não a outra que olha e fala o que eu preciso colocar aqui de fora para resolver esse problema. Então essa agricultura está surgindo, é uma agricultura que não só biológica, mas ela é uma agricultura regenerativa, tá? Que, na minha concepção, é a salvação do Cerrado. Porque está claro para o povo brasileiro que nós estamos pagando um preço muito caro por essa agricultura. O Brasil não está devastado. A nossa agricultura é a agricultura que usa menos área no mundo. Então o Brasil usa, se eu não me engano, 17% do seu território para produzir alimento. 69% do território brasileiro está preservado. Mas a gente já tem a consciência de que esses 17% que é usado está mal usado. E poderia produzir muito mais. Então nós estamos num momento de transição. E eu acho bom lembrar do Alisson Paulinelli, porque ele fez essa autocrítica. Inclusive ele foi indicado para o Nobel. Ele fez essa autocrítica e ele falava assim, olha, agora nós precisamos resolver o problema dos 80% que ficaram à margem da Revolução Verde. Porque, como responde, por exemplo, é óbvio, não é? Que está a dizer tem fundamento, mas como responde alguns dos argumentos destes grandes proprietários que têm modelos de produção muito tecnificados e que sustentam que o conhecimento e a evolução científica permite ainda mais estimular a produtividade sem expandir excessivamente o espaço de cultura e a capacidade de, com meios técnicos, agregando determinados componentes, equilibrar os solos? Olha, há que se dividir esse agronegócio brasileiro. Nós temos um agronegócio brasileiro que é internacional, que é vinculado à produção de commodities, tá? Que é altamente tecnificado e que não dependem de fatores internos nacionais brasileiros. Eles têm crédito internacional de baixo preço, eles têm mercados, eles têm monopólios de comercialização. Então, essa agricultura que é uma agricultura
que, vamos dizer assim, que causa os grandes impactos, porque ela necessita de expansão. Aí agora temos uma turma de brasileiros que vão a reboque, e que são esses mega produtores brasileiros, esses 20%. Agora, os outros 80%, eles não conseguem mais produzir, porque os custos são muito altos, a margem é muito pequena, e os riscos com essa situação de, vamos dizer, desequilíbrio que a gente está vivendo, eles estão praticamente perdendo para esses grandes que estão avançando e comprando essas áreas e anexando a esse modelo internacional. Então, eu diria que os maiores culpados de um modelo equivocado de agricultura nos trópicos é a grande empresa multinacional de insumos, de implementos e da alimentação. Então, essa turma é que manipula a política, porque ela tem muito dinheiro e ela compra os decretos, compra as normas, compra tudo. Inclusive, nesse momento, nós estamos fazendo um embate muito grande dentro do Congresso sobre a questão de produção de biológicos dentro das fazendas, que é uma coisa que a gente tinha conquistado há mais de 10 anos atrás, e agora as multinacionais estão querendo que a produção on-farm tenha a mesma regulamentação que a produção industrial. Ou seja, vai inviabilizar a produção dentro da fazenda. Pra você ter uma ideia do que é esse embate, desse drama, dos interesses do grande, né, da grande empresa transnacional. Então eles são monopolistas. Então o problema hoje do Brasil é a manipulação da informação, porque aí também a mídia não contribui, né? Mas se você andar pelo Brasil e ver o que está acontecendo, a realidade brasileira é o médio, o pequeno produtor que alimenta o Brasil. Produz o feijão, a banana, no entorno das cidades, essa coisa toda. Então a agricultura para o mercado interno, ela pode evoluir 1000%, se ela tiver um amparo tecnológico, informacional, de pesquisa, né? A própria empresa de pesquisa de agricultura brasileira foi tomada, que é chamada Embrapa, por esse modelo de larga escala e de commodities. Então, milho, soja, algodão, cana-de-açúcar dominam o grande negócio. Então, e como é que se trava esta guerra? Essa guerra se trava no dia a dia, porque você tem essa guerra econômica, que é... O Brasil é um sistema ainda fechado, vamos dizer, uma economia fechada. Nós temos 4 bancos grandes no Brasil. Não tem crédito. O dinheiro no Brasil é muito caro. Um agricultor, para pegar um negócio, ele tem... comprar um trator sabe? Então, até por causa disso, está tudo muito preservado ainda. Porque a coisa não... Aquela história, o atraso é o atalho. Mas eles não dão crédito, porque eles não querem concorrência. Então, a tecnologia é só para quem tem muito dinheiro. Porque um trator custa caro, a manutenção custa caro. Então, para viabilizar um trator dentro da propriedade, tem que produzir muito. Então, o Brasil tem uma cultura, está surgindo, né, de cooperativas, de troca de zoneamento, né? Então tem toda uma perspectiva pronta, mas ainda não foi consolidada. Tá? Então os governos que estão aí, eles ainda estão reféns dessa manipulação econômica e política que favorece a um modelo da Revolução Verde. Falou dessa imbricação, essa relação íntima entre a estrutura de poder ou a tradução da estrutura de poder real com o poder político no Brasil, destas conexões internacionais, dessas facilidades. Efetivamente ninguém produz se alguém não compra. E falou também da questão da informação, e a parte da questão dos mídias, percebe que o agronegócio
tem percebido também, permita-se-me a redundância, que o debate também está no discurso. Existe o risco ou seja, de confundir de estar uma guerra de contra-informação e de informação dentro da questão da preservação, da questão do respeito dos equilíbrios ecológicos, participada e também pelos grandes interesses? Olha, eu vou fazer um salto acima, fazendo uma comparação. O mundo europeu, ele evoluiu, né, através de N disputas regionais, locais, e se consolidou com uma míriade de identidades. Tá? O Brasil, não. O Brasil, ele sempre foi uma proposta de centralização. Então, a política que é praticada no Brasil, em Brasília, é uma política de centralização. Nós temos a palavra federalismo só no discurso. Nós não somos uma federação. Então, a solução óbvia é se respeitar as regionalidades. Então, o queijo lá de Cerro demorou quase um século para ser reconhecido como o queijo de Cerro. Então assim, o Brasil, ele carece, né, de um respeito à diversidade nacional. Então, se as decisões forem tomadas localmente e não centralizadamente, as coisas vão andar muito melhor. Por quê? Porque não dá para você tomar uma decisão aqui em Brasília para o Brasil inteiro. Então a diversidade é muito grande, e tanto do ponto de vista humano como ambiental. Então não há políticas, quer dizer, a falha hoje é que não há políticas que deem conta de aplacar o sofrimento das populações que estão à margem do processo. Então tem em toda a região do Brasil um grande empreendedor, financiado pelos grandes empreendedores, que vai bem, obrigado. Agora o resto está à margem, né? Então, essa é a questão. Quer dizer, um federalismo real, né? Um respeito, uma descentralização da tomada de decisão e principalmente da tomada de decisão sobre educação, porque a educação tem a ver com o respeito ao meio ambiente. Então, quem nasceu ali sabe que aquele bicho ou aquela planta faz bem para isso, bem para aquilo. Você não vai matar aquilo, você não vai, né? Você vai respeitar aquilo ali. Agora isso vem sendo solapado por esse modelo centralizador, oligopolista, que está em voga aqui no Brasil há muito tempo. E acha que, vamos a dizer, as subunidades administrativas com maior autonomia? Sim, o Brasil tem município, o Estado e a federação. Então, o município deveria ser a lógica da nossa administração. Fortalecer o município. Autonomia para o município. Então, não há isso. E não seria mais vulnerável uma unidade desse tamanho a este tipo de pressões ou este tipo de... Olha, quando você tem autossuficiência, por exemplo, hoje um prefeito, ele tem que vir a Brasília pegar dinheiro para poder resolver um problema lá. E aí ele está dentro dessa cadeia de comissões, vamos dizer assim, né? Que tem que ser... Então, se ele pudesse resolver lá mesmo, com a própria perspectiva dele, ele tomaria decisões mais acertadas em relação à população. Então, precisamos de enfermeiro aqui, bom, vamos ter um curso de enfermagem aqui nosso, né? Nós temos esse tipo de dom aqui, vamos desenvolver esse tipo de dom. Então, eu acho que o federalismo, eu acho que é uma via. Uma via. Para fugir a este tipo de domínio. E a pergunta que eu estava a formular era se neste debate, que debate no nível político e em outras dimensões, este 20% que cria muita riqueza e tem muito poder, não é? Muita riqueza muito concentrada, não será que está entrando também no combate discursivo
ou seja, combatendo as ideias e os princípios do ecologismo, que riscos tem isto? Porque isto já vai mais além de quem toma a decisão, sino de que dos próprios consumidores e dos votantes. Como é que tem a sensação de que existe esta guerra? Sim, clara e objetiva. Então, essa elite, né, essa minoria, ela se arma de propaganda. Então, a propaganda hoje, ela é para quem paga mais. Tá? Então, a propaganda, né, o desenvolvimento de conhecimento, então, a pesquisa científica, então, voltado para ele. Só esses dois fatores já são hegemônicos. Né? Então, para quebrar isso é no mundo inteiro, isso não é só aqui no Brasil. Então, agora, esses sistemas de comércio eletrônico, onde você recebe a coisa em casa, é uma demonstração do poder econômico. Né? Essa automação da vida humana é também uma demonstração desse poder. Então, assim, a descentralização, eu acho que é a forma de resistência desse modelo. Porque eu acho que esse modelo ele só vai funcionar muito bem nas cidades. Agora, no campo, quando você vai para o campo, a coisa começa a não dar certo. Então, eu acho que esse modelo da Revolução Verde, ele já veio carregado vamos dizer, dessa estrutura oligopolista. Então são privilégios e monopólios. Privilégios por quê? Porque eu posso pagar o advogado que recorre da multa, eu posso poluir porque eu pago e resolvo. Então essa ideia é uma ideia de que, bom, eu compro e aí está resolvido. Lá no início da discussão sobre um projeto global de conservação, existia o Cape and Trade. Então vamos cortar emissões e vamos negociar essas emissões. Mas isso se provou inútil, porque não trouxe consciência para a indústria alemã que polui lá na Alemanha. Porque se ela pode poluir lá e comprar créditos de carbono que são produzidos lá em Gana, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Então hoje tem uma grande interrogação sobre o conceito de sustentabilidade. Eu agora chamo isso de sustentabilismo. Então o sustentabilismo está em choque. Está sobre a ótica e o escrutínio do resultado provocado no meio ambiente. Eu faço uma autocrítica, porque fui defensor dessas teorias, e hoje eu penso muito mais em resposta, em vez de sustentação. O que causa uma resposta positiva é bom. Agora, se é sustentável, nem tudo que é sustentável é responsivo. É responsável. Então, nem tudo que é sustentável é responsável. Como antevê o futuro, por exemplo, da reserva e do cerrado desta zona daqui a 15 anos? Olha, eu acho que a reserva de biosfera do Cerrado, se a gente for olhar lá para Sevilha, buscando os fundamentos, ela é feita de gente. Então a questão do desenvolvimento humano é a perspectiva principal que eu gostaria que as reservas de biosferas trabalhassem. Porque o meio ambiente ele vai por ele mesmo, não precisa. Né? Se você conseguir controlar o ímpeto humano, ou melhorar o ser humano, ou dar ao ser humano condições para que ele se integre melhor às suas práticas, eu acho que essa deveria ser, e eu acho que gostaria que fosse a perspectiva das reservas de biosfera. Territórios, imensos territórios, onde cultura, desenvolvimento e ser humano convivem em harmonia com o meio, aproveitando do meio, mas também contribuindo para o meio.
né? Então, a minha perspectiva na criação da Reserva da Biosfera foi justamente uma questão de, vamos dizer assim, mostrar ao mundo o que a gente tem aqui, né? E receber o mundo aqui para aprender com isso, trocar, né? Então, uma coisa que eu acho que nunca aconteceu sob a perspectiva da Unesco foi esse intercâmbio entre as reservas. Muito pouco intercâmbio das experiências. Troca de conhecimento. Outra coisa que eu acho que também poderia ser feito é essa coisa da modernidade das moedas eletrônicas. Então, por exemplo, moedas eletrônicas advindas dessas regiões. Então, fica aí para a Unesco uma ideia. Tokenizar isso aí e fazer um comércio descentralizado de pacotes turísticos, né? Pacotes educacionais, não sei, pode ser. E já para terminar, o senhor que tem raíces distantes, mas é natural daqui, para o senhor, o Cerrado, o que significa para o senhor Cerrado? Olha, o Cerrado para mim significa a alma da América. Então, o Cerrado é a vegetação mais antiga da América. Então é ela que, durante esses milhões de anos vamos dizer assim, de ciclos, continua retendo a biodiversidade. Então, seca tudo, vai secar, vai chover, vai derrubar, vai queimar, a Amazônia vai virar pó, e aqui de cima do Cerrado, pelos rios, as sementes vão voltar. Então o Cerrado, que é a savana tropical, é a nossa alma, é a alma do povo brasileiro.